Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade de gramática e português. Página 33 a 36, gramática 59 a 63. Acompanha comigo. Do texto, nós temos o primeiro quesito que diz assim: de modo geral, toda piada começa situando o leitor na história. Na piada lida, a frase que contextualiza a narrativa é: certo dia, um mágico foi apresentar-se em um navio. Primeiro, letra A. Identifique as palavras fundamentais nessa frase para situar o leitor na história e escreva. Na frase, certo dia, um mágico foi apresentar-se em um navio, quais seriam as palavras que fundamentam esse texto? Está mostrando quem é o personagem e onde a história está acontecendo. Então, é o mágico e o navio. Letra B. Que informações essas duas palavras da letra A nos fornece? Ou seja, informa um dos personagens principais, que eu coloquei aí para vocês, e também o lugar onde se passa a história. Segundo quesito. Releia o terceiro parágrafo. Quando você voltar no texto, você vai ver que o terceiro parágrafo são essas 3 linhas que aparecem logo de início. E aí ele diz assim: qual é a expressão que se inicia? Uma expressão é o que se fala, o que se faz no início, ou seja, só que. Essa é a expressão, tá aí no seu slide. Letra B. O emprego dessa expressão marca um novo momento da narrativa, o aparecimento de uma situação problemática, ou seja, aconteceu um problema quando se fala nisso. Qual problema surgiu? O papagaio decifra os truques, conta à plateia e, consequentemente, o mágico fica desacreditado. Que papagaio é esse, né, gente? Terceiro, no terceiro quesito, diz assim: no quarto e quinto e sexto parágrafo, o narrador suspende sua narração e introduz o diálogo, ou seja, a conversa que está acontecendo entre os personagens. Aí ele pergunta que sinal gráfico indica a fala de quem está falando no momento. Sinal gráfico, gente, seriam os sinais de pontuação, exclamação, interrogação. Então, qual é esse sinal? É o travessão, né? E quem é que está falando? O papagaio. Você vai ver na frente da fala de cada papagaio, o tracinho que se chama travessão, tá? Então, você vai colocar o travessão e o personagem é o papagaio. Quarto, as falas do papagaio contribuem para... quando o papagaio fala, o que é que ela está mostrando? Aí é o quarto quadradinho que mostra como o papagaio se expressa mal. Ou seja, como ele está sendo mal comportado, como ele está falando muita coisa que não era para ele falar. Quinto, no quinto quesito, está pedindo para você reler as falas do papagaio e quais poderiam ser as mágicas apresentadas no show. E aí eu coloquei alguma delas, tá? Que é tirar o coelho da cartola, adivinhar qual é a carta de baralho. Também eu botei que fazer os lençóis desaparecerem, ok? Acompanha aí. Que tentativas o mágico emprega para solucionar o problema? Reformular o show, ou seja, mudar o seu show e apresentar novas mágicas. Escolheu as mais refinadas, ou seja, ele tentou escolher as melhores máscaras para poder apresentar. Sétimo, faz parte da estrutura e do gênero da piada terminar a história com um final surpreendente, ou seja, um final que ninguém espera. Aí ele botou aqui, ó, o papagaio achou que o naufrágio fosse mais um truque do mágico. Olha que papagaio. Letra B.
Por que isso é surpreendente? Essa é você que vai responder. Na sua opinião, por que será que foi surpreendente o papagaio, o navio naufragar e o papagaio achar que era um truque, gente? Vocês vão explicar, tá? Com suas palavrinhas. Vamos para o 8º. No 8º quesito, ele pede para que você releia o trecho da piada. Por 3 dias e 3 noites, os dois permaneceram em silêncio, junto no mesmo pedaço de madeira que sobrara do naufrágio. Aí ele pergunta, em sua opinião, o que poderia explicar o fato do papagaio tão falante ter permanecido em total silêncio por 3 dias e 3 noites seguidas? Ele estava o quê, gente? Você vai explicar. Mas aí na sua telinha tá aparecendo que eu coloquei uma opção, né? Na minha opinião, gente, ele ficou tentando decifrar o truque do desaparecimento do navio. Porque ele não acreditava que tinha acontecido naufrágio. Ele achava que o mágico tinha feito o navio desaparecer. 9. A cada intervenção do papagaio, a plateia aplaudia a avezinha indiscreta, enquanto o mágico mais e mais desacreditava-se, contorcia de raiva e sentia crescer a vontade de torcer o pescoço do bicho e colocá-la na panela. Aí a pergunta é: quais palavras e ou expressões desse parágrafo substitui a palavra papagaio para não haver repetição? Ou seja, avezinha, indiscreta, bicho e colocá-lo. Essa avezinha indiscreta, ave, seria um outro nome para o papagaio, que é uma ave, que é uma avezinha indiscreta, seria uma expressão, bicho também, e colocá-lo, que é uma outra expressão. 10º. Ele pede novamente para você ler um trecho do texto, que é: só que o papagaio, a menina dos olhos do capitão, passou a gritar com estardalhaço todos os segredos para a plateia. Aí eu coloquei aí, tá? O que é que quer dizer essa expressão menina dos olhos? Ou seja, que o papagaio alguém especial, né? É alguém que ele confia, é alguém que ele gosta, né? Então, por isso era a menina dos olhos, tá? E a próxima. Depois de algumas apresentações, lá vinha de novo o papagaio enxerido que bradava em alto e bom som todos os segredos para toda a plateia. Aí, na letra B, do 10º quesito, né? O que é que acontecia? O que é que quer dizer essa expressão em alto e bom som? Que ele falava alto, que ele falava todos os truques do mágico para todo mundo saber. Eu coloquei aí, tá? Agora vamos para a página 36. Na página 36 tinha aí para você ler uma outra piada. Aí vemos letra A. Copie do texto a palavra paroxítono acentuada. Qual é a palavra, gente? Saudável, muito bem. Mas por que a palavra saudável, ela recebe um acento? Quem lembra da regra? Isso, porque ela é terminada em L, ok? Vamos continuar. No segundo quesito, ele pergunta qual é a palavra paroxítono acentuada do texto. E aí, é a palavra? Sim, família, muito bem. A palavra família, ela é a palavra acentuada paroxítona, tá? Lembra que a gente conta de trás para frente? Família, família. Mas eu vou contar o lia como oxítona, o mi como paroxítona e o fá como proparoxítona, ok? Na segunda, logo abaixo, ele pede para você copiar essa palavra que você circula no texto. E aí, o terceiro quesito é para você separar as sílabas e circular a última letra da palavra, né?
Então, na letra A, ele pergunta quais são as letras que você circulou no final. Então, tá aí, L, N, R e a letra X, tá? Próximo. Agradável lápis. Vamos agora para gramática. Vai abrir lá a tua gramática na página 59. Na página 59 da gramática, nós temos também acentuações de palavras paroxítonas, tá? Então, vamos ver quais são elas. No primeiro quesito, eu coloquei aí a seleção de palavras que você teria que acentuar. Você acertou todos os acentos, gente? Muito bem, eu sei que vocês são demais. Logo em seguida, ele pede para que você, no texto, complete com as palavras. O dia estava muito agradável. A bicicleta, o dia estava muito agradável. Resolvemos então ir ao parque pela manhã, onde andamos de bicicleta e comemos um delicioso hambúrguer. Deixa eu ver aqui. Lá achamos um livro muito, o que, gente? Útil. Ao elaborar nosso texto, porém, a ponta do meu lápis. E a última palavra é incrível, ok? Vocês fizeram tudo certinho, direitinho? Muito bem. Vamos para a próxima. No segundo quesito, ele pede para que você decifre o código e escreva a palavra corretamente e acentue. É a palavra biquíni com um acento agudo no segundo i. Continuando. Na página 61, tem um quadro de palavras onde você teria que acentuar a palavra que precisasse de acento e você também tinha que separar os ditongos. Lembrando para vocês o que é ditongo. Ditongo são duas vogais juntas que não se separam, elas ficam juntas na mesma sílaba. Aí eu coloquei todas as palavras, régua, que é o uau, ginásio, que é o oi, história, que é o ia, ciências, que é o ia, gênio, que é o eu, que é o e e o o, e língua, que é o ao. No segundo quesito, temos aí também palavras que você teria que escrever a letra antes do alfabeto para formar essas palavras. E as palavras infância, jockey, horário e exército. Todas essas palavras são o quê? Paroxítonas, isso mesmo. E o terceiro quesito, que é para você fazer o quê? Vamos lá. Acentuar as palavras que estão aparecendo na faixa. Então, tem aí Júlio, Márcia e aniversário. Muito bem, todos acentuados. No quarto quesito, da página 62, ele está pedindo para que você copie da capa das palavras paroxítonas, tá? Então, Valéria, Adriana e Mendonça, Rogério Andrade Barbosa e Maurício Veneza. Na letra B, ele quer saber por que essas palavras são consideradas são palavras acentuadas. Por quê? Porque eles quem? Os nomes das pessoas são palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Lembrando que ditongo são duas vogais juntas na mesma sílaba, tá? E o quinto e último é inútil. Aí nós temos uma cruzadinha muito interessante, né? Eu gostei muito dessa cruzadinha. E vocês tiveram dificuldade para achar? Vamos lá. O antônimo de inútil. O antônimo é o contrário de inútil. O contrário de útil é inútil. O contrário, o muito bonito, que é um sinônimo, seria lindo. E aí, nós temos essa sequência de palavras. O terceiro é imóvel. O quarto é veloz. O quinto é fechar. O sexto é fácil. O sétimo é régua. O oitavo é azar. O nono é raso. O décimo é muito. O 11º é mole. O 12º é invisível. E o 13º é túnel. Quais são as palavras que você acentuadas graficamente
inútil, imóvel, régua, invisível e túnel. Beijo, meus amores!